Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja conosco em mais esse devocional, em mais esse dia, em que nós vamos refletir sobre algo. Eu posso falar que, se não é singular, é um problema que muitas pessoas passam ou já passaram: a pornografia. Como a pornografia ela tem impactado a sua relação com Deus? Será que você constantemente cai nesse pecado e você peca e você cai de novo e você peca e você pede perdão e cai novamente, e você peca e pede perdão e cai novamente, e assim vai, em um ciclo vicioso em que você não consegue se livrar? Parece ser um alcoólatra que necessita de libertação do alcoolismo. Ele quer se libertar do alcoolismo, mas ele sempre está em um bar bebendo. Ou seja, para onde você olha, você vê pornografia. Será que você encontra pornografia dentro de casa, no celular, na TV, em um site, na igreja? Você sente que a presença de pornografia em sua vida está afetando a sua intimidade espiritual e a sua comunhão com Deus? Quais os efeitos que a pornografia pode causar na sua saúde emocional, mental? Você percebe que a pornografia te causa ansiedade, depressão, baixa estima ou outros problemas emocionais na sua vida que afetam o seu relacionamento, muitas das vezes com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua família, com as outras pessoas que convivem ao seu lado? Como a pornografia afetou os seus relacionamentos com as outras pessoas? Será que você, em algum momento, está observando que a pornografia ela influenciou a sua decisão sobre o seu corpo, até mesmo sobre a sua sexualidade? Você percebe que talvez a pornografia tenha moldado a sua perspectiva sobre o valor que você tem sobre você mesmo e talvez sobre a sua dignidade, ainda mais sobre o valor que há no corpo humano e sobre o propósito que nele existe? Será que você está disposto a buscar a ajuda e o suporte para superar esse pecado da pornografia, porque você sabe que é um pecado? Como se libertar dessa escuridão, dessa escravidão que é a pornografia? Se você puder, eu convido você a fazer uma oração comigo e pedir ao Espírito Santo para ele tratar com você sobre esse assunto que talvez você esteja sofrendo e não consegue encontrar solução para isso. Convido você também a assistir esse devocional completo, porque possivelmente seja uma grande oportunidade que o Espírito Santo terá para tratar isso com você. Afinal de contas, será que você orou a Deus pedindo por essa libertação? E esse é o momento em que Deus vai falar para você como você vai conseguir se libertar dessas correntes? Vamos curvar as nossas cabeças em reverência à presença do nosso Deus e orar por sabedoria vindo do seu trono. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela tua presença aqui conosco. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e não tem nos deixado faltar absolutamente nada. Obrigado por cuidar de nós e por falar conosco tão especificamente sobre um pecado que derruba tantas pessoas e que traz problemas, Pai, problemas imensuráveis para a vida de tantos, não só para a vida deles, mas para a vida daqueles que os rodeiam. Cuida de nós, Paizinho. Para aqueles que não sofrem com esse mal, que permaneçam firmes e retos. E para aqueles que
estão acorrentados com as correntes espirituais que existem com base nesse pecado tão delituoso, que eles possam encontrar em Ti, Pai, a fortaleza, a rocha segura, para não se contaminarem mais com isso. Pai eterno, nos guie pelas Tuas veredas de justiça, Senhor. Queremos estar com os olhos fitos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nos guarda, Pai, que aqui não seja um homem falando, uma mulher falando, mas que seja, acima de tudo, a voz do Teu Espírito Santo, agindo e trabalhando sobre a vida daqueles que necessitam. Cuida de nós, Paizinho. Cuida de nós, Pai, porque queremos estar na nossa casa, queremos estar em Ti, em unidade. E que acima de todo desejo, Pai, de tudo aquilo que nós te pedimos, que seja feita a Tua boa, perfeita, amável e agradável vontade em nossas vidas. É o que nós oramos e assim te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O nosso versículo-chave, para começarmos a tratar a respeito disso hoje, está no Salmo de número 51, no versículo de número 10. Salmo 51, no versículo de número 10. Eu convido você a abrir uma Bíblia aí com você e fazer a leitura por ela. Se você ainda se não tiver uma Bíblia aí com você na sua casa, eu estou compartilhando a leitura dessa passagem na tela. Quem vai fazer a leitura desse Salmo 51, especificamente no versículo 10, é a minha tia Maria. Então, tia Maria, pode fazer a leitura para nós, por favor. Amém. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dar-me uma vontade nova e firme. Amém. 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 Tem um louvor muito lindo a respeito dessa. Pena que eu não sei cantar, mas a canção diz assim: dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, um coração disposto a se arrepender, a cumprir o teu querer. Dai-me um coração igual ao seu. Esse tema que nós vamos abordar hoje, né, é um tema muito sensível a muitas pessoas, que é a pornografia. É um tema sensível e também de extrema importância para muitos de nós. Ele é sensível porque ele nos traz julgamento de nós para nós mesmos. É impossível não entender que a pornografia é um pecado. Claramente a pornografia ela é um pecado. E isso nos traz constrangimento. Tenho certeza absoluta que se alguma vez você foi pego cometendo um pecado, olhando uma pornografia, e alguém viu você olhando a pornografia, você deve ter ficado constrangido. É diferente, sabe, do pecado do alcoolismo, que às vezes as pessoas bebem, enchem a cara e ainda assim não se sentem escandalizadas, não se sentem incomodadas com isso. Parece ser normal, quando também não é. Sabemos que a pornografia ela é um assunto que traz vergonha, que traz culpa. Mas você deve lembrar que você não está sozinho nessa caminhada. Que se você está aqui agora ouvindo essas palavras, é porque Deus ele quer te libertar desse pecado. Deus ele nos chama a viver vidas puras e santas. A palavra de Deus declara explicitamente que sem santidade ninguém verá a Deus. E santidade não se trata de você ser santo ao ponto de você virar um santinho com uma auréola na cabeça e sair por aí fazendo milagres. Não é disso. Santidade significa viver uma vida apartada de pecados e de tudo aquilo que te separa do amor de Deus. Isso é viver uma vida em santidade. Então,
o Espírito Santo quer falar com você aqui hoje em alguns pontos que são importantes para que você consiga se livrar de uma vez por todas desse pecado, especificamente do pecado da pornografia. O primeiro é que Deus ele nos chama para nós vivermos em uma pureza em todas as áreas da nossa vida. Então eu quero fazer uma leitura com você, que está em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 8, onde Deus ele nos chama a viver em pureza. Quem vai fazer essa leitura é a minha mãe. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Mãe, pode ligar o seu microfone e fazer a leitura para nós, por favor. Amém. A paz do Senhor a todos. Bom dia. Versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Amém. Obrigado, minha mãe. Amém. Aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 18, como a minha mãe leu, como nós lemos, na verdade, nós somos instruídos a fugir da imoralidade sexual, pois o nosso corpo ele é templo e habitação do Espírito Santo, e disso você não tem dúvida. Deus ele nos criou para vivermos em pureza e em santidade, honrando a Ele e honrando ao outro, aos nossos próximos. E esses próximos são nossas mães, nossos pais, irmãos, esposo, esposa, filhos, filhas, sobrinhos, os irmãos da igreja, todos, todos. A vida em santidade não é uma vida em santidade apenas em casa ou na igreja. É uma vida em santidade com todos. A imoralidade sexual é um pecado e quando a pessoa comete, ela comete contra o seu corpo. Foi o que nós lemos, está aqui na telinha aí do seu celular, do seu computador, do tablet, da sua TV. Ela é um pecado contra o seu corpo, contra a morada do Espírito Santo. E claro, aonde há pecado, o Espírito Santo não habita. Então, quando você peca, pode ter certeza, o Espírito Santo ele sai, ele vai para bem longe. Então, ao entender isso, a gente parte para o princípio dos passos daquilo que a gente precisa para nos libertarmos do pecado. Então, ao entendermos que nós cometemos um pecado contra o nosso próprio corpo, e claro, para com Deus, porque todas as vezes que nós pecamos, o primeiro ofendido é Deus. Então não existe essa história de você falar, eu estou pecando e eu estou falhando somente contra mim, não estou ofendendo ninguém, não estou cometendo mal com ninguém, contra ninguém. Sim, você está. Porque quando você peca, o primeiro ofendido é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. O Espírito Santo. Eles são os primeiros ofendidos no pecado. E com relação à pornografia, cai em você o pecado no seu corpo. E como que nós encontramos isso? Primeiro, nos revertindo com a armadura de Deus. E essa instrução, ela está em Efésios, no capítulo 6,
do versículo 10 ao 18. Efésios 6, do 10 ao 18. Quem vai fazer a leitura dessa passagem para nós é minha tia Maria. Então, tia Maria, pode ligar o microfone e fazer a leitura para nós, por favor. Cri, cri, cri. Cri. Pronto. Amém. Efésios 6, 18. Peraí, Efésios capítulo 6, 10 versículo 10 ao 18. ao 18. Diz assim: para terminar, contem-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vista-se com toda a armadura que Deus dá a você para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra a força espiritual do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão, vista-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso, orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Aqui, especificamente no versículo 18, nós somos instruídos pelo apóstolo Paulo a orar no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração de súplica, tendo isso em mente. Tendo o que em mente? Oração. 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 Tendo em mente, oração. Sendo atentos e perseverantes na oração. Na versão que a minha tia Maria falou, ela fala a respeito sobre o povo de Deus, aqui por todos os santos. Porque nós somos convidados e instruídos a viver em santidade. Em santidade. Orar em espírito. Se revestir sobre a verdade. O apóstolo Paulo ele começa a descrever a armadura. A verdade, irmão, você encontra aqui, ó, na Bíblia. A verdade você encontra aqui na Bíblia. Se deleitando nela, se regozijando nela, lendo, não tem como você ter intimidade se você não fizer a leitura da palavra.
Isso aqui é uma grande biografia sobre Deus, sobre a vontade dele, sobre quem ele é. Como que você quer conhecer Deus se você não lê a biografia que ele deixou para você conhecê-lo? Leia a Bíblia, se debruce nas Escrituras. Pare, não faça só uma leitura comum, pare, leia e tente entender aquela passagem para a sua vida. O que que Deus quer falando para mim aqui? Leia, ore, ore e ocupe a sua mente com oração. Ocupe a sua mente com oração. Tá aqui, ó. Tendo isso em mente. Tendo o quê, irmão? Tendo oração. É só você ler o versículo 18, tá aí, ó. Olhou para a pornografia? Começa a orar. Senhor, afasta de mim, repreende o pecado, repreende esse espírito imundo na sua vida, repreenda. Abra sua boca e fale, profetize na sua vida. Senhor, eu estou de frente de uma pornografia, quero orar para que ela saia. E ore, 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 ore com todas as forças. Fuja desse pecado. Apareceu uma coisa na sua frente, você viu que está errado, que você está começando a mudar seus pensamentos, dê as costas, saia de perto. Tenha em mente a oração. Faça súplicas para Deus, Senhor, por favor, me livra desse pecado. E peça, irmão. Peça. E se você pecar, se arrependa, confesse os seus pecados. Confesse. Aqui, nessa leitura que nós acabamos de fazer, nós somos lembrados de nos revestirmos dessa armadura de Deus para resistir os ataques do inimigo, uma vez que a nossa batalha não é contra a carne. Não é contra a carne. Não é contra o nosso próximo. A nossa batalha é contra o espírito. É uma guerra infindável entre a vontade do meu eu, do meu corpo, contra a vontade do meu espírito, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero ser, estar em Cristo, orar. E o desejo da minha carne, aquilo que a minha carne quer. Como o louvor que nós vimos e louvamos no início desse devocional. A palavra de Deus é a justiça, é a fé, é a salvação, é a verdade. São as armas que nos traz paz. E elas são poderosas na luta contra a tentação. Foi isso que nós lemos aqui em Efésios, do capítulo 6, do versículo 10 ao 18. É com essas as armas que você deve lutar. Oração, leitura da palavra. Ore, irmão, ore. Tá ocioso sem fazer nada? Antes que você caia no pecado da pornografia, pega a Bíblia, vai ler. Coloca uma pregação no YouTube, vai assistir. Coloca um louvor, vai orar e ocupa a tua mente com aquilo que é puro, que é perfeito, que é bom, que é agradável, que é digno de respeito. E então, quando você se achegar a Deus, o cão vai se afastar de você. Outro ponto, para você acabar de uma vez por todas com esse pecado da pornografia, é se arrepender. Vamos ler o que está escrito em 1 João, Epístola de João, 1 João, no capítulo 1, no versículo de número 9. 1 João, capítulo 1, versículo de número 9. Quem vai fazer a leitura, eu acredito que é a minha mãe. Né? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Mãe,
Pode ligar o microfone e fazer a leitura para nós, por favor. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado por isso. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, mãe, pela leitura. Parece ser simples, né? Ah, eu pequei, vou pedir perdão. Eu já falei isso em outros devocionais e eu vou falar nesse novamente. Deus não é menino. Deus não é menino. Deus não é criança. Deus não é um. Eu não vou falar porque, enfim. Não ache você que você vai pecar vendo aqui uma pornografia e você está pensando assim, ah, eu vou pecar aqui um pouquinho, quando eu terminar de pecar, eu vou pedir perdão, está resolvido. Não seja você menino, porque Deus não é. Deus não é. Não seja você criança, porque Deus não é. Não seja você estúpido. Deus não é menino. Cair em tentação, ok. Caiu, irmão, você caiu. Foi sem querer, você tropeçou. Ninguém tropeça porque quer. Você estava andando ali, tropeçou numa pedra e caiu. Beleza, pede perdão e Deus vai te levantar. Agora, se você está caindo, né? Está caindo no laço do pecado, porque você quer cair, sabendo que Deus vai te perdoar depois, pode ter certeza absoluta que Ele não vai te perdoar. Porque a palavra de Deus declara: vais e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Deus não é menino. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Não queira você escarnecer a Deus, porque você vai sofrer uma consequência terrível. Terrível. Não seja você menino. Então, aqui, em 1 João, no capítulo 1, no versículo número 9, nós estamos assegurados que se confessarmos os nossos pecados, Deus ele é fiel, ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, de toda pecaminosidade que nós vivíamos. Porque o arrependimento parte do princípio que você não volta mais a pecar. Não naquele pecado específico. E não importa quantas vezes você tenha caído nesse pecado anteriormente. Se você pedir perdão a Deus, Ele vai te perdoar. Senhor, vivi uma vida inteira pecando. Vivi uma vida toda, minha vida inteira foi assistindo pornografia. A minha vida toda. Não importa, irmão, o que passou para trás. Ele vai te perdoar. E não é porque você merece, porque você não merece. Eu também não mereço. Ele vai nos perdoar porque ele nos ama. Não é por mérito nosso. Não é por mérito nosso. Ah, é porque o Joel, se todo dia de manhã levanta cedo para fazer o devocional e por isso Deus é bom por ele. Não, não, não é. Deus não é bom para mim por causa disso, não. Não é. Deus é bom para mim porque ele me ama. Ponto final. Ponto final. E ele nos ama igualmente. Igualmente. Para Deus, não há distinção em seu amor. Ele é imutável. Ele não vai mudar porque você é melhor ou pior do que eu, ou porque eu sou melhor ou pior, ou porque eu faço a vontade de Deus e você não. Ele nos ama. Ele ama a todos de forma igual. De forma igual. Ele ama a mim
que não bebo, assim como ele ama o alcoólatra que está lá do outro lado da rua, que agora, às 6 horas da manhã, deve estar amanhecendo embriagado. Ele ama igual. Ele ama igual o assassino, ele ama igual a mim. E isso é uma verdade, talvez muito dura para você entender, mas é a verdade. Ele nos ama igual. E ele não tem prazer na morte de um pecador, ele não tem prazer na morte de ninguém. E o desejo de Deus é que todos se salvem. Todos. Todos significam todos. Mas, infelizmente, por decisão nossa, isso não vai acontecer. Por decisão nossa. O amor de Deus, ele é imutável e não depende de mim, não depende de você. Isso é um princípio de Deus. É uma das suas bases, faz parte do seu caráter. Não por emoção, mas por decisão. Ele decidiu nos amar. E ponto final. Aquele homem que mente, que adultera, ele ama da mesma forma, é igual, o seu amor é igual para todos. O amor de Deus, em João 3,16, diz que o amor alcança o mundo todo. Ele amou o mundo. No mundo estão todos os tipos de pessoas. O amor de Deus, ele alcança o mundo todo. Ele contempla a vastidão do mundo inteiro. Todas as pessoas que estão no mundo. Ele ama todos de igual forma. E por mais que você não compreenda isso, eu lhe entendo. Porque eu também não compreendia como que Deus pode amar um estuprador. Mas ele ama. Ele ama igualmente. Foi por eles, foi por nós, que ele foi para a cruz. Ele um dia foi para a cruz por um homem que vivia em promiscuidade, por um homem que não honrava a sua esposa, não honrava os seus filhos, por um homem que não honrava o próprio Deus. Eu estou falando de mim. Estou falando de mim. Esse homem foi pelo qual Cristo foi para a cruz do Calvário. Por amor. Ou você acha que eu tenho alguma coisa de melhor do que o alcoólatra que está ali do outro lado da rua? Ou você acha que eu tenho alguma coisa de melhor para você que infelizmente vivia ou vive ainda no pecado que nós estamos falando aqui hoje, da pornografia? Não tenho nada de melhor, irmão. Então, peça a Deus perdão. Seja justo com Deus e correto com Ele. Peça perdão, porque se você confessar como está escrito e nós lemos, se você pecar os seus pecados, Deus, Ele é fiel e Ele é justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Feito isso, a gente parte para a renovação do seu coração, do nosso coração. Lá no versículo-chave que nós já lemos, lá no versículo-chave de hoje, Salmo 51, Salmo capítulo 51, no versículo 10, a palavra de Deus declara, nós já lemos hoje, eu vou ler de novo. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Essa renovação que Deus nos convida é a clamar a Ele por um coração puro. Isso é um clamor de um coração puro, de um coração que não tem variação, ele é estável, ele permanece reto. Nós devemos buscar em Deus o seu favor, que é bom, perfeito e agradável. Nós devemos buscar em Deus com clamor, com fervor, com carinho, pedindo a sua ajuda para nos libertar das correntes da pornografia.
e renovar a sua mente, a transformação da sua mente. Por fim, a última leitura de hoje está em Provérbios, no capítulo 27, no versículo 17. Provérbios 27, 17 declara: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Aqui nós somos lembrados de buscar uma comunidade de irmãos ou irmãs em Cristo que possa orar conosco, travar esse bom combate juntos, encorajando um ao outro a prestar o apoio necessário durante essa jornada de libertação. Busque por alguém que você confia. Conversa com a pessoa, olha, eu estou passando por esse problema. Preciso que você possa orar comigo, travar esse bom combate comigo. E juntos, com a presença do Espírito Santo, você será capaz de lavar a sua casa, pintá-la, adorná-la, organizar a sua casa. E eu não estou falando da casa que você mora, eu estou falando de você como casa. Organizar você por dentro para que o Espírito Santo ele habite em você. A jornada para a libertação da pornografia ela pode ser solitária. Mas lembre que você não está sozinho. Deus está do seu lado. E se você está assistindo esse devocional até aqui, é porque o Espírito Santo está tratando em você. Deus ele está do seu lado, pronto para entender e guiá-lo rumo à pureza e à santidade, porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Confie que a graça de Deus ela é transformadora e que a força do amor de Deus é imensurável para alcançar a todos, inclusive você que está aí perdido nesse pecado. Com o tempo, com paciência, com persistência, você vai ver a obra maravilhosa que ele vai fazer na sua vida, te libertando desse pecado da pornografia. Se você puder, curva a sua cabeça. Vamos pedir perdão a Deus. Em unidade, vamos entregar a Ele as nossas vidas. E pedir para Ele sabedoria, para que nós estejamos sempre nos lembrando de tudo aquilo que aqui foi dito, para combatermos o bom combate, completarmos a nossa carreira, guardando a nossa fé. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento de unidade aqui. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem falado tão profundamente em nossas vidas. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por cada palavra de exortação, por cada palavra de amor e carinho que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Paizinho, por mais esse dia que nós podemos abrir os nossos olhos, ler a Tua palavra, entender sobre ela, ouvir um pouco sobre ela. Nos liberta, Pai, nos dá um coração igual ao Teu, por favor. Um coração disposto a obedecer, a cumprir o Seu viver. Dá-nos um coração igual ao Teu, Senhor. Para que nós possamos ser uma imagem, um reflexo de Ti sobre essa terra. Que possamos ser luz e sal na vida das pessoas, Pai. Nos guiando e nos fortalecendo cada vez mais em Ti, como nossa rocha. Cuida de nós, Paizinho, até a volta do Teu Filho Jesus. Dá-nos um excelente dia hoje, Pai. É o que nós oramos, é o que nós assim Te agradecemos. Amém.